O que o capital de risco investiu no primeiro semestre de 2023 e que lições isso pode dar para a gente. Olá, eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e é por aqui a gente avalia todos os investidores do mercado cripto e os investimentos que eles fazem. Um bom mapa para a gente entender quais que serão as próximas inovações desse mercado é justamente olhar onde o capital de risco, onde os investidores, onde os venture capitals estão investindo no mercado cripto. Com o fim do primeiro semestre de 2023, a gente fez um apanhado aqui para tentar entender quais insights esses investidores podem dar para a gente. Mas, obviamente, é interessante você entender logo de cara o que são esses tais venture capitals, né? São investidores de risco, né? Basicamente, quando você está falando de inovação, existe um risco gigantesco numa startup, ou seja, numa empresa nascente logo no seu início, justamente por exigir um capital financeiro alto e justamente também um entendimento de como funciona esse mercado. É por isso que a gente chama esses investidores de investidores de risco. É aquele cara que vai olhar a empresa, vai olhar o fundador e entender que aquilo tem uma mínima possibilidade de dar certo e caso aquilo dê certo, pode ser um ganho financeiro gigantesco para ele e para os outros investidores. É aí que senta na mesa o investidor de risco ou o venture capital. O VC, como é conhecido, ele faz inúmeras apostas no mercado, principalmente sendo guiada por uma tese ou outra. Obviamente, os investidores ali, os VCs de cripto, apostam na tese de cripto. No segundo semestre de 2022, a gente teve um investimento mais ou menos de 7 bilhões e nesse primeiro semestre de 2023 foram cerca de 4 bilhões, uma queda de 42%. Quando você olha para isso, deve olhar isso com o copo meio cheio ou copo meio vazio, né? É bom ou é ruim? O que a gente entende é que períodos de bear market, eles são de grana escassa, ou seja, você não tem a mesma quantidade de recursos para investir. O que a gente espera ver nesses investimentos é saber quais que são esses eleitos dos venture capitals e por que eles foram eleitos, né? Tanto do ponto de vista ali geral, né, de qual é a classe que eles foram investidos, quanto do ponto de vista pontual ali, que são quais são os maiores investimentos dos VCs. Quando a gente compara com o top 5 do segundo semestre de 2022, a gente vê basicamente ali duas empresas que captaram ali mais ou menos 300 milhões e o resto ali totalizando 2,2 bilhões nos top 5 investimentos do segundo semestre de 2022. Para o primeiro semestre de 2023, a gente teve o top 5 captando ali 550 milhões. Para você ter uma ideia, mais ou menos ali 25% do que captou todo o top 5 do segundo semestre de 2022. Ou seja, uma queda também no volume investido em cada uma dessas negociações. O que a gente consegue também tirar de insight é que os top 2 investimentos ali, mais ou menos na casa de 120 mil dólares investidos. O destaque aqui vai para a Blockstream, que captou 125 milhões em uma rodada que é basicamente um ajuste financeiro ali. A Blockstream, ela é uma infraestrutura de blockchain ligada ao blockchain do Bitcoin. E aqui tem um insight interessante para a gente. Quando a gente viu todo esse crescimento da tese do Bitcoin em torno dos ordinals, ou seja, os NFTs do Bitcoin, várias empresas e vários projetos começaram a ter a ideia de que talvez o blockchain do Bitcoin servisse muito mais do que só para armazenar os Bitcoins e fazer transações financeiras. A gente viveu um mini frenesi ali no semestre passado e é natural que os VCs, que os investidores de riscos, vejam essa possibilidade e comecem a apostar nessa direção. Mas nem só de Bitcoin vive esse investidor VC, esse investidor de risco. Quando a gente olha para a estratificação de quais foram os investimentos desse cara, é claro e objetivo que o investidor de risco tem olhado para infraestrutura, num total de 110 deals, né, de 110 empresas investidas e 1,7 bi investidos só nessa vertente do mercado cripto. O segundo lugar ficou para DeFi, ou seja, as finanças descentralizadas, com 339 milhões, e o terceiro lugar ficou para CeFi, finanças centralizadas, com 567 milhões. Segundo lugar, porque a gente está falando de números de deals. O que a gente quer dizer aqui? Qual que é a leitura que a gente faz desse cenário? Os VCs, apesar de serem investidores de riscos, eles tentam minimizar o risco dos seus investimentos. Como que esse cara pode fazer isso? Pode ser desde olhar a melhor equipe, olhar a melhor estrutura, mas principalmente olhar a melhor tese, né?
é o que a gente chama de olhar para uma tese que deve se concretizar muito provavelmente. E essa tese é claramente infraestrutura. Quando a gente olha para todas as revoluções que a gente viu acontecerem no mercado, isso de modo geral, não só de cripto, boa parte deles, ou na verdade todos eles, passaram por um ciclo de infraestrutura. Se você olhar a internet, quando ela surgiu, quando ela começa a ser mainstream, você tem um killer app que é o e-mail. Esse e-mail é uma infraestrutura que foi usada para seguir, ou pelo menos uma ideia dela, para que você conseguisse evoluir no que foi e não é conhecida a internet hoje. Quando a gente fala de infraestrutura de cripto, a gente está falando de coisas como exchanges, como protocolos, soluções de primeira, de segunda camada, tudo aquilo que vai possibilitar com que outros projetos surjam ali em cima. É justamente por isso que o VC investe em infraestrutura. DeFi, que ficou em segundo lugar aqui em número de investimentos, cerca de 75 investimentos e mais ou menos 339 milhões, a gente está falando basicamente do reflexo do que aconteceu com a FTX. Você deve se lembrar do que aconteceu com essa empresa que justamente pegou o dinheiro ali dos investidores e sumiu e quebrou e basicamente entrou ali numa disputa judicial da massa falida. O investidor, os investidores de VC olharam para aquilo com maus olhos, principalmente na ideia de que, óbvio, cripto tem uma série de pessoas ali que têm negócios fraudulentos, isso qualquer mercado disruptivo vai ter de fato, mas o investidor ficou preocupado com uma coisa que era a premissa de que a custódia dos ativos ficassem com um terceiro, e um terceiro não regulado, um terceiro que não tinha essa prerrogativa de custódia, como era o caso da FTX. Então esse investidor viu uma possibilidade aqui que era basicamente fazer com que as pessoas pudessem fazer a sua própria custódia. É daí que entra o investimento massivo em finanças descentralizadas. Por último, em terceiro lugar em número de negociações, mas em segundo lugar em volume investido, está CeFi, finanças centralizadas. A gente está falando de mais ou menos de 40 negociações, algo em torno de 560 milhões investidos. Aqui também vai a tese mais fácil possível. Qual que foi o grande negócio, ou talvez o negócio mais fácil do investidor entender hoje em dia? São as exchanges. São as exchanges como o mercado Bitcoin, como a Coinbase, como tantas outras plataformas aí que existem pelo mundo afora. O investidor entende que esse negócio já se provou no tempo, esse negócio já se provou um business real. Então é muito mais fácil para ele investir nesse tipo de negócio, pensando no longo prazo e pensando naquilo que ele pode perder o menor dinheiro possível, justamente porque já existe ali uma lógica de funcionamento. Você acaba sendo um intermediário das negociações ali de pessoas que não querem ir para um organismo descentralizado e querem facilidade dentro desse cenário. Então, esses são os principais insights que a gente consegue tirar dos investidores aqui em primeiro semestre de 2023. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí embaixo se tem alguma outra coisa que você entende que foi algo relevante feito no primeiro semestre de 2023 do ponto de vista de investimento dos investidores de risco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.